Ser caminhoneiro é muito mais do que dirigir. É ficar afastado do seu lar, da sua família por dias, e já vi casos de meses. É cumprir jornadas exaustivas, é ver o seu caminhão parar no meio do nada, é não ter pausas, é não ter um ambiente salubre, como um banho adequado, como uma alimentação adequada. Isso é a vida do caminhoneiro. Você que está me assistindo, tem ciência de que a vida de caminhoneiro nessas estradas brasileiras, o quanto é perigoso? O quanto é grave? Caminhoneiro sofre acidente de trabalho todos os dias, jornadas exaustivas, e isso adoece esse empregado. Os caminhoneiros estão adoecidos e são vítimas diárias de acidente de trânsito. Só que no caso do caminhoneiro que está a serviço da empresa, este acidente de trânsito, ele se transforma em acidente de trabalho, com inúmeros direitos na esfera trabalhista e na esfera previdenciária. Vem comigo. Eu sou a doutora Antônia Ximenes, advogada trabalhista, especialista no adoecimento de empregado que está aí nessas estradas brasileiras. Eu posto vídeos toda semana aqui no YouTube para te informar, para te ajudar, para garantir que você saiba dos seus direitos e como exigir, o que você precisa. Fica comigo até o final que eu vou te contar tudo. Vem comigo tomar ciência dos seus direitos. Eu, inclusive, anotei quais são as doenças que acometem mais esses profissionais das estradas. Toma nota aí do que eu anotei aqui. Hérnia de disco, problemas de coluna, lesões nos ombros e nos joelhos. Ombros por quê, gente? Muitos movimentos repetitivos. Joelho, muito tempo sentado. Hipertensão é algo muito comum entre os caminhoneiros, hipertensão ou até mesmo cardiopatia grave. Ansiedade, depressão, muito tempo à frente de um volante, muitas semanas, às vezes, longe de sua família. Se vocês imaginam o que os caminhoneiros, nessas longas jornadas, eles veem todos os dias de acidente, isso mexe com o psicológico deles e de qualquer ser humano, gente. Já pararam para pensar? Vamos lá. Distúrbios do sono, por quê? Porque não dormem direito, não tem nenhum ambiente salubre para dormir, não tem um ambiente salubre nem mesmo para tomar um banho adequado. Isso dirigindo todos os dias em longas jornadas, semanas após semanas. Além das doenças, como já dito, cardiovasculares. Isso também é muito comum entre os caminhoneiros. Além de tudo isso, como dito há pouco, eles se acidentam demais, em função do acidente de trânsito ser algo que acometem eles diariamente. Só que mesmo sendo um acidente de trânsito, por estarem a serviço daquela empresa, é um acidente de trabalho. Como acidente de trabalho, na hora do afastamento desse caminhoneiro, ele tem que exigir que lá no INSS conste o B91. E preste atenção, não abra mão do código B91. Por quê? Porque se você for se aposentar hoje ou daqui a algum tempo, você só vai receber aposentadoria no valor de 100% se tiver pelo código B91, que significa acidente de trabalho ou uma doença, ao menos agravada pelas atividades que você faz todos os dias aí na frente desse volante. Então não abre mão do B91 para garantir todos os seus direitos. Por quê? Se você for aposentado hoje ou no futuro pelo código errado, que é o B31, você inicialmente só vai receber 60% do valor que você receberia se estivesse no código certo, B91. Então, tomou nota? B91, lá no INSS. E se você já esteve de INSS, recebeu alta, foi reabilitado e hoje tem sequelas, voltou a trabalhar por uma necessidade, não tem como parar de trabalhar, nem mesmo os aposentados hoje estão conseguindo parar de trabalhar. Lembrando que o aposentado por invalidez não pode voltar a trabalhar. Mas se você voltou às suas atividades com sequelas, você ainda vai ter direito ao auxílio acidente, o antigo pecúlio. Mas para isso você tem que ter documentação médica. Você tem que ter laudo que conste qual é a sequela e que ela é definitiva.
Se você tem uma sequela que você ficou diante de um acidente de trabalho ou de uma doença ocupacional, essa sequela é definitiva, você tem que ter um laudo médico falando qual é a sequela e o que ela te impede de fazer dentro das tuas atividades. Você tendo essa documentação médica, você poderá conseguir o auxílio acidente, que é o antigo pecúlio, e que você vai receber até você se aposentar. E na hora de você se aposentar, esse valor do pecúlio vai somar com o valor para conseguirmos chegar a um valor maior para a tua aposentadoria. Ele vai te ajudar muito. E na esfera trabalhista, se você sofreu um acidente trabalhando, ou se hoje você está aí adoecido de coluna, joelhos, ombro, cardiopatia grave em função dessas jornadas exaustivas, uma vez comprovando que o que você tem foi decorrente da tua atividade, ou ao menos agravado, você poderá também conseguir uma indenização por danos morais da empresa e uma pensão para o resto da vida a ser paga pela empresa. Se você possui documentação médica, todo o histórico médico, e você está aí à frente desse volante, trabalhando para essa empresa há 2, 3, 5, 10 anos, e hoje está aí cheio de incapacidade, cheio de sequelas, com dificuldades imensas de trabalhar ou de voltar a trabalhar, caso possua documentação que comprove. Essa documentação são laudos, exames de imagem, se fez cirurgia ou prontuário, acompanhamento do médico, que geralmente esses motoristas vão todo mês. Se você possui essa documentação, não um laudo, um exame solto. Muitas vezes você chega para mim falando que está doente, tem um laudo, um exame, não dá. Tem que ter um histórico. Laudos de tratamento, exames, prescrições médicas, cirurgia, se fez, nós precisamos do prontuário. Se você tem tudo isso e hoje está incapacitado ou com alguma limitação, além de você poder pleitear o auxílio acidente junto ao INSS, de novo, que é um antigo pecúlio, ou até mesmo uma aposentadoria, isso lá no INSS, isso não te impede de pleitear da empresa danos morais, danos materiais e até, vou repetir, uma pensão vitalícia. Se hoje você não consegue trabalhar da mesma forma que você conseguia trabalhar antes, em função do acidente ou da doença, e for comprovado que a empresa ao menos contribuiu, e no caminhoneiro geralmente a gente comprova como? Jornadas excessivas, muito tempo fora de casa, uma má alimentação em função das jornadas, tempo de casa geralmente é muito grande, 2, 3, 4, 5, 6 anos. Se a gente faz essa comprovação, além dos benefícios lá no INSS, você pode requerer da empresa, de novo, além dos danos morais, até mesmo uma pensão para o resto da vida. Isso além de pleitear tuas horas extras, teu intervalo que é tirado geralmente de forma irregular. O caminhoneiro geralmente não tem aquela jornada, aquele intervalo de 11 horas entre uma jornada e outra. Então, o caminhoneiro tem muitas horas extras a receber que são pagas, às vezes de forma parcial, e muitas vezes não é pago nada, além de todos os direitos, caso você tenha adoecido ou sofrido um acidente de trabalho. Gente, eu tenho uma verdadeira paixão pelos caminhoneiros, é uma categoria que eu tenho muito respeito mesmo. E a gente trabalha muito com caminhoneiro. Então, eu quero deixar um abraço a cada um de vocês que estão me escutando nesse momento, uma boa viagem, um bom retorno para os lares de vocês. E eu gostaria muito que, se eu puder ajudá-los, para mim será um grande prazer. Aqui na descrição vai ficar todos os nossos contatos e, de novo, estamos aqui para o que vocês precisarem de informação para garantir os seus direitos. Porque empregado bem informado, ele não é passado para trás. E ele garante um futuro diferente. Porque muitas vezes você abre mão de entrar na justiça, seja contra o INSS, contra a empresa, e continua trabalhando, o tempo passa e o direito não socorre a quem dorme, a quem demora. Tudo na justiça tem prazo. Vamos continuar falando do assunto? Um beijo, meus queridos!